período eleitoral revirou todo o mercado financeiro. Foi uma loucura. Mas você sabe exatamente o que aconteceu nessa época com os fundos imobiliários e agora o que está por vir e como se preparar? No Analistas em Ação deste domingo, nós vamos falar sobre o que esperar dos FIIs após esse período eleitoral. E hoje, quem está aqui comigo para comentar sobre esse assunto é o José Falcão, analista da Nuinvest. Oi, Zé, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Natália. Olá, pessoal. Bom estar aqui novamente após aí um período de bastante volatilidade e muitos acontecimentos. Então, vamos nessa, tem muita coisa aqui para a gente comentar. Boa. Zé, para começar, você pode fazer um overview de como esse período eleitoral para vários cargos políticos influenciou nos FIIs e como esses investimentos encerraram o mês de outubro? Sim, ótima pergunta para a gente iniciar. E antes de entrar especificamente no tema fundos imobiliários, eu vou falar um pouco do contexto macroeconômico de como o mercado se comportou nesse período. E durante e após o período eleitoral, a gente observou muita volatilidade, conforme era esperado, né? Mas logo na primeira semana, a Bolsa no Brasil surpreendeu, fechando de forma positiva em uma alta de 3,16%, e no mês de outubro também o índice subiu 5,45%. E dentre os motivos para o movimento de alta da Bolsa Brasileira no mês de outubro, eu separei aqui em dois momentos principais, né? Alguns dos impactos vieram do cenário internacional, no mercado global, né, principalmente nos Estados Unidos, onde havia uma expectativa de redução do ritmo de aperto monetário pelo Fed. Isso deu uma impulsionada no mercado de forma geral e acaba puxando também as economias emergentes, como o Brasil, e também notícias de possível flexibilização das restrições na China com sua política de Covid-0, que já vem trazendo aí alguns estragos no gigante asiático, com desaceleração da sua economia, impactando os preços das commodities e, por consequência, países como o Brasil, que são grandes produtores e exportadores. Então, todo esse contexto um pouco mais positivo lá fora favoreceu aí a Bolsa Brasileira no decorrer do mês passado. Mas o cenário doméstico foi o centro das atenções, determinante no final do mês, né? E vale a pena ressaltar que antes da decisão do segundo turno, a gente já via o índice Bovespa avançando, impulsionado principalmente pelos investidores domésticos na expectativa de um governo de centro-direita ganhando destaque no Congresso e também com o governo de direita avançando nas pesquisas. Então, ali no meio do mês de outubro, a gente teve uma reação positiva do índice, né? E o que a gente observou no período pós-eleição, né, do segundo turno, a Bolsa também continuou a subir, mesmo com a vitória da esquerda, porém, dessa vez, não com capital do investidor doméstico, né, mas sim com capital de fluxo estrangeiro bem forte na B3. Só no mês de outubro teve um saldo positivo de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira da ordem de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro entrando. Esse número, quando ele é considerado alto, ele fica ali em torno de 3 a 5 bilhões. Então, isso mostra que realmente o investidor estrangeiro se sentiu confortável nesse momento eleitoral em trazer mais recurso para a Bolsa Brasileira. E a gente já vinha conversando sobre isso em outros programas, né, sobre essa possibilidade da Bolsa Brasileira não sofrer tanto impacto no período eleitoral, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Isso também foi puxado, certamente, pelo fim das incertezas que o período eleitoral traz, né, com seus riscos políticos. E a perspectiva também de retomada da agenda ESG pelo novo governo, isso atrai aí mais atenção do investidor estrangeiro, que leva muito a sério essa pauta, né, que também impulsionou o real. O dólar sofreu uma desvalorização frente à moeda brasileira, da ordem de 5% no mês de outubro, e também na direção oposta da tendência global, que é o dólar se valorizando frente a outras divisas. O dólar sobe frente às principais moedas globais,
mais de 15% no ano, e quando a gente olha em comparação ao real, o dólar cai 5%. Então, isso gera aí um sentimento mais positivo também para o mercado brasileiro. Porém, até aqui, eu trouxe alguns aspectos positivos que geram um sentimento de otimismo, mas isso tudo é página virada, né? Existem riscos daqui para frente que vão começar a ser precificados, e o investidor tem que ficar de olho, né? E vale destacar que esse movimento positivo até outubro pode ser comprometido daqui para frente. A gente já viu essa semana que passou a bolsa bem volátil, com alguns nomes que estão sendo especulados para os principais ministérios do governo, que não são de perfil técnico, e o mercado começa a reagir de forma estressada em relação a isso. O mercado também segue vigilante em relação à questão fiscal, né, a responsabilidade com as contas públicas, e o mercado não vai perdoar se o próximo governo não tiver responsabilidade fiscal e não colocar nomes técnicos para, né, tocarem determinados setores que são chaves para a nossa economia. Então, esse risco político ele começa a ser precificado novamente daqui para frente. A questão fiscal vai ganhar cada vez mais relevância e o risco Brasil, né, se essas diretrizes não forem respeitadas, o risco Brasil sobe, isso acaba puxando juros e câmbio, e a Bolsa, consequentemente, sofre uma desvalorização. Agora que a gente fez um contexto macroeconômico do que aconteceu no mês de outubro, que foi muito importante e decisivo para o nosso futuro, vamos falar agora sobre o nosso tema principal, que é fundos imobiliários, e o IFIX. Ele fechou mais um mês positivo, ele teve uma leve alta de 0,02%, apesar de uma elevação tímida no mês de outubro. A gente precisa levar em conta que é o quarto mês consecutivo de ganhos do índice. Nos últimos 12 meses, com fechamento em outubro, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, subiu 11,8%, contra uma alta de 12% do Ibovespa, então ele é muito próximo do índice Ibovespa. Dos 108 fundos que compõem o índice, 53 fecharam positivos no mês, ou seja, metade ali dos ativos tiveram desempenho positivo, e 32 deles tiveram dividendos acima de 1% ao mês, que é um dividendo bem atrativo, né? Mas esse número aí é inferior aos 47 fundos em agosto, quando ainda não tinha lá o impacto da deflação, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Tá certo, Zé. E entre os FIIs, teve algum destaque de investimento nesse último mês? Sim. Quando olhamos o destaque do segmento, conforme a gente vai mostrar agora a tabela para vocês, que está aparecendo na tela, os fundos de tijolo fizeram um movimento de correção após a alta verificada desde julho. A gente veio comentando aqui nos nossos programas mensais que os fundos de tijolo vinham se valorizando com a possibilidade do fim do ciclo de alta dos juros. Então, ali desde julho, agosto e setembro, a gente teve uma forte valorização dos fundos de tijolo, e os fundos de papel buscaram a recuperação com a volta da inflação, né, nesse mês. Conforme saíram dados, né, no decorrer da semana, o IPCA de outubro subiu 0,59, ou seja, após 3 meses de deflação, a gente tem a volta da inflação novamente no fechamento de outubro, com essa elevação do IPCA de 0,59. Então, os FIIs de papel voltaram a ser vistos como uma oportunidade e foram destaque de outubro com ganho médio de 0,41%, conforme vocês podem ver na tabela. Na outra ponta da lista ficaram os fundos de escritório, com perdas de 1,43%. E vale a pena destacar a dificuldade do segmento até aqui. A recuperação ela já existe no segmento de escritório, mas de forma muito lenta ainda. A taxa de vacância continua elevada na cidade de São Paulo, que é a referência para esse mercado. A vacância está acima de 20% ainda. Então, você tem uma sobreoferta, né? E essa sobreoferta faz uma pressão baixista nos preços, que prejudica a rentabilidade dos fundos imobiliários. Então, a gente vê aí uma grande dificuldade ainda nesse segmento, mas a gente tem uma visão de longo prazo ainda positiva, diante dos preços que estão descontados
quando você olha a cota sendo negociada na Bolsa. Zé, e agora que o cenário eleitoral já acabou, a gente já sabe o nome de todo mundo que foi eleito, o que a maioria dos investidores quer saber agora é o que vai acontecer com os FIIs, o que a gente pode esperar. Você tem alguma expectativa específica sobre isso? Para responder essa pergunta, vale a pena a gente fazer uma retrospectiva. Quando o Lula deixou a presidência em janeiro de 2011, o mercado de fundos imobiliários contava com apenas 21 mil investidores. De lá para cá, o número já está em quase 2 milhões, né? E isso dá uma média de 180 mil novos investidores por ano. É um crescimento bem relevante, significativo, né, e que mostra todo o potencial desse mercado. A participação dos CPFs na base de investidores, ou seja, pessoas físicas que investem em cotas de fundos imobiliários, representa 74% dos investidores nessa classe de ativo. Então, mostra aí o apelo e a afinidade do investidor brasileiro com esse produto, né, o qual ele domina atualmente. Os investidores institucionais, que são os mais poderosos, com mais capacidade financeira, que normalmente têm uma posição maior nos ativos que são negociados em bolsa, em fundos imobiliários é um pouco diferente. A participação deles é de 19%, ou seja, inferior ao investidor pessoa física. Isso é muito bom e mostra a força do nosso mercado para o pequeno investidor. O patrimônio líquido dos fundos imobiliários, atualmente, ele está em quase 190 bilhões de reais, né? E é um número grande, relevante, que vem crescendo ano a ano, mas quando a gente compara com o mercado americano, esse número ele chega a superar $1 trilhão. Então, isso ainda mostra que o nosso mercado de fundos imobiliários, apesar de crescer forte nos últimos anos, ele ainda tem um grande potencial pela frente e muito desenvolvimento. Todo esse crescimento dimensiona a expansão do produto nos últimos 11 anos, né, quando a gente compara ali com a saída do presidente Lula em 2011. Mas como novo governo, essa é a pergunta que todo investidor deve estar se fazendo. Como novo governo, ele pode influenciar no desenvolvimento desse mercado de fundos imobiliários. Aqui é uma opinião minha, né, diante da minha experiência. Eu acho que o terceiro mandato Lula dificilmente interromperá a tendência de crescimento do mercado de FIIs, pois é um fator mais sensível ao mercado de fundos imobiliários hoje, é a taxa de juros. A taxa de juros é o grande regulador, né, dos ativos de risco, não só dos ativos de risco, como de toda a economia. E, pela primeira vez, nós temos um Banco Central independente. Então, mesmo com a troca de governo em 2023, a política monetária do país ela deve ser mantida. Tá? Além disso, também vale destacar que as cotas de fundos imobiliários já estão precificadas para o risco político, com a queda dos últimos 2 anos e meio, né, que veio ali de um período de pandemia bem desafiador. E para concluir aqui também, a minha visão é que os investidores de fundos imobiliários eles devem ter uma visão sempre de longo prazo, onde eventos políticos deveriam ter um peso menor na tomada de decisão dos cotistas. O fator político ele é importante, mas ele gera muitos ruídos de curto prazo que o investidor tem que tomar cuidado para não atrapalhar sua tomada de decisão, né? E esse fator político ele sempre vai existir, sempre existiu. O que a gente tem que fazer aqui são boas escolhas que vão se tornar mais resilientes ao longo do tempo, ou seja, a escolha de bons ativos, e é isso que a gente tenta fazer aqui ajudando vocês. E eu falei muito de política monetária, né, como principal fator daqui para frente para a precificação dos fundos imobiliários, e a gente tem que mostrar um pouco do efeito prático da taxa Selic, conforme eu já comentei, né? Desde a sinalização do fim do ciclo da alta da Selic, o IFIX acumula 4 meses consecutivos de alta. A Selic estável, ela acaba gerando estável ou em tendência de queda, ela acaba gerando um apetite maior dos investidores aos ativos de risco, o que deve estimular também novas captações para o mercado de fundos imobiliários, ou seja, as gestoras e os fundos devem fazer novas emissões de cotas para captar mais recursos, né, e fazer novos investimentos. Isso tudo vai fazer com que o mercado continue crescendo daqui para frente.
E a principal pergunta, e a mais crítica, que eu não poderia fugir, e a tributação sobre os dividendos, né? Como vai ficar daqui para frente? Devemos, em algum momento, ter a volta do tema. Ambos os presidenciáveis iriam rediscutir a reforma tributária, ela é necessária, é muito importante, eu diria até que é a mais importante para o nosso país, e, consequentemente, a tributação de dividendos. Mas boa parte dos gestores de fundos imobiliários que eu tenho conversado acreditam que não deve voltar para a pauta, pelo menos nesse curto prazo, né? Porque o ganho em arrecadação com tributação dos dividendos de FIIs seria modesto, seriam pequenos, apesar do forte crescimento que a gente acabou de comentar, né? Quase 2 milhões de investidores em FIIs. Quando você compara com a população brasileira, ainda é um número pequeno, né? A diferença para a arrecadação do governo seria irrelevante e o impacto para o desenvolvimento do mercado imobiliário seria grande. Então, a chance disso acontecer, elas são pequenas, mas devemos sempre ter isso no radar, né, para que a gente se prepare para qualquer possibilidade que venha acontecer no mercado. Então, um exemplo disso que eu acabei de falar, né, quando você olha cotas de fundos imobiliários, o valor mínimo chega a ser próximo de R$10, né? Ou seja, os benefícios são para os pequenos investidores. Eu acredito que o governo ele não queira prejudicar essa classe de investidores, e sim investidores de maior porte, onde ali eles podem ter uma arrecadação maior, né, e buscar aí as metas fiscais que o governo vai precisar fazer em algum momento. Vamos falar agora da lista de FIIs recomendados pela Nuinvest. Se você aí que está assistindo ainda não conhece, é só acessar o site do Invest News, investnews.com.br, clicar em recomendações e depois fundos imobiliários para conferir o que a corretora indica de investimento. Zé, teve algum ajuste na lista de FIIs neste último mês? E se sim, por que isso ocorreu? Natália, para esse mês não realizamos mudança na seleção Top FII, mantemos os 10 ativos já recomendados, divididos em 5 segmentos, dentre eles recebíveis imobiliários, os famosos fundos de papel, além dele o segmento logístico, renda urbana, shopping e escritório. Disponibilizamos para o investidor um ranking de preferência para facilitar a tomada de decisão, um ranking de 1 a 10, né? E quem quiser fazer da lista que a gente recomenda uma carteira, sugerimos uma alocação máxima de 12,5% por fundo, né? Mas o ideal é chegar ali a 10, seria um número ótimo, 10% de alocação em cada produto. Escolher um ativo de cada segmento para diversificar também na questão setorial. E sugerimos acompanhar a lista uma vez por mês para ver se teve mudanças. Ou seja, você teria pouquíssimo trabalho para acompanhar a nossa seleção Top FII, você entrando uma vez por mês e fazendo uma breve leitura, entendendo se teve alguma atualização, já é suficiente para você fazer gestão da sua carteira de fundos imobiliários. E para finalizar, a ideia central da nossa seleção Top FII é que os fundos de papel devem ser mantidos, né, trazem um rendimento maior no ambiente inflacionário, ou seja, proteção do capital ao longo do tempo, conforme observamos agora no mês de outubro, a volta da inflação, né, e deve se manter assim daqui para frente. Há uma expectativa de que a inflação no ano que vem ainda fique acima do teto da meta do Banco Central, e essa é uma forma inteligente e eficiente de você proteger o seu dinheiro, os seus investimentos ao longo do tempo. Já os fundos de tijolo têm uma outra estratégia, eles se beneficiam mais da valorização da cota ao longo do tempo, no longo prazo. Por quê? Os imóveis físicos que a gente tem ali dentro, o metro quadrado dele tende a se valorizar com o passar do tempo, e essa valorização, né, aumenta o patrimônio líquido do fundo, que gera uma valorização por consequência no valor da cota negociada em bolsa de valores. Então, é uma dinâmica e é uma visão ainda mais de longo prazo também para esses fundos de tijolo, que atualmente apresentam excelentes oportunidades com preços descontados abaixo do seu valor patrimonial, né? Ou seja, conforme já comentamos aqui diversas vezes nos programas mensais, isso pode possibilitar, é uma oportunidade de ganho de capital daqui para frente. É como se você estivesse comprando um metro quadrado de um imóvel com desconto de 10%, 15%, 20% sobre o que ele vale.
São essas possibilidades que estão se abrindo agora, né, em fundos de tijolo, além dos dividendos também recorrentes mensais isentos de imposto de renda. Certinho. Bom, agora vamos para aquele momento de esclarecer as dúvidas do pessoal de casa, respondendo as questões que recebemos nos programas anteriores. A primeira pergunta é do Luiz Fernando de Souza. Ele disse: Zé, essa queda brusca nos dividendos do KNI-P11 em função da deflação deve ser persistente? E voltando a ter uma inflação mais baixa, o valor de dividendos deve se tornar mais baixo também? Tenho dúvidas de como se pode fazer métricas para analisar o impacto dessas relações. Luiz Fernando, ótima pergunta, e ela vem em um time perfeito, porque conforme dados do IPCA que foram divulgados na semana que passou, o índice de inflação no mês de outubro veio já com uma alta de 0,59%, inclusive acima das expectativas de mercado. E isso mostra que aquele ambiente deflacionário ele não vai ser persistente. O que a gente vê daqui para frente, conforme dados, expectativas do próprio Banco Central, é uma inflação em torno de 5 a 5,5% no próximo ano. Então, quando você pega as taxas dos ativos, dos títulos que estão dentro desses fundos, seja do Canip 11 ou de outros fundos de papel, eles pagam um retorno em torno de IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%, né, ou um pouco menos. Então, quando você soma a expectativa de inflação do ano que vem com essa taxa que esses CRIs remuneram o fundo, você ainda tem um retorno, uma taxa de retorno em dividendos de 2 dígitos para o ano que vem, né? Algo em torno de 11% a 12%, que ainda é uma taxa muito atrativa, lembrando que é isento de imposto de renda. Quando você compara com os fundos de tijolo, ainda há um prêmio em relação a essa classe. Os fundos de tijolo não costumam ultrapassar os 2 dígitos no pagamento de dividendos. Só se a cota cair muito por algum motivo que às vezes tem que ser analisado, né? Mas a taxa média de um fundo de tijolo ela fica ali no máximo em torno de 9,5% a 10%. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que os fundos de papel ainda são interessantes e vão continuar pagando rendimentos atrativos daqui para frente. Certo. A segunda questão é do Moser Cristiano. Ele diz que gostaria de saber mais sobre fundos de infraestrutura, se eles valem a pena. Sim, gostamos muito de fundos de infraestrutura, Cristiano. Inclusive, o nosso analista de renda fixa, o Eduardo Pérez, já está olhando algumas opções para a gente recomendar e é um produto ideal para aquele investidor que deseja renda passiva, né? Assim como os fundos imobiliários, assim como os fiagros. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, é só escrever aqui nos comentários que o Zé vai responder na próxima. O programa de hoje fica por aqui, mas vale o lembrete, o Analistas em Ação vem sempre ao ar aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, também espero vocês na próxima. Muito obrigada, Zé. Obrigado, Natália. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui na edição de novembro, trazendo as novidades da seleção Top FI e comentando os principais acontecimentos do mercado. Um grande abraço. Isso aí, até!